E aí galera, bem-vindo a mais um episódio de Resenha dos Tronos. Hoje vamos revisar o episódio 4, Dracarys. Digo, and now his watch is ended. Eu sou o Stark. E aqui é o Car, beleza, Calaçar? Quem que é o Car? É o Cal de Araraquara, é o Car. E aqui é o Cal. E aí, Calaçar, beleza? Vamos para um dos episódios mais legais até agora, começando com os pontos positivos. Dracarys, galera. O que foi essa cena final da Dany em Astapor? Fantástico. Tava todo mundo esperando o que a Dany ia fazer com os dragões, o acordo maluco que ela resolveu fazer de entregar o Drogon em troca dos Imaculados. Foi muito bem feito a cena, ficou bem parecido com o livro. A cena que o Drogo mete fogo no negociador ficou fenomenal. Fora que a cena que mostra os dragões voando com os Imaculados embaixo, perfeito. Realmente ficou fantástico, cara. Ficou parecendo cena de cinema, né? E bem legal também a revelação quando a Dany mostra que sabe falar valeriano. Cara do Good Master Kraznys, fantástico. Agora mostra todo o poderio da Targaryen, que veio pra pegar pesado com a galera mesmo. Acho que é uma forte candidata, como todo mundo pode ver, a conquistar mesmo ao trono. Uma coisa muito interessante de notar é a troca de poder, que primeiro é simbolizada pelo chicote. E legal como a Daenerys rapidamente percebe que isso é uma maneira muito fraca de segurar o poder, de estar na mão dela. Ela abre mão, recruta a tropa pela lealdade e sai com a galera marchando por cima do chicote do mestre. Fantástico. Também tivemos a cena do Ramsay. Eu tava com medo nos outros episódios do que eles iam fazer com o Ramsay lá com o Theon, né? O que esse povo vai aprontar. E eles fizeram um negócio bem legal, porque acabaram mostrando como foi a recaptura do Theon, né? Que pelo livro a gente não sabe, a gente só ouve falar do que aconteceu. Deixa muito bem explícito que o Ramsay é um tremendo filho da puta, que gosta de brincar com os outros. Então eu acho que eles mandaram bem demais nisso. Todos os meus medos eram infundados. Gostei bastante. Uma outra cena muito importante nesse capítulo, e que aliás é dela que veio o nome desse episódio, refere-se à cena da morte do Jeor Mormont. Foi uma cena bem legal, uma briga bem confusa, chega numa conclusão muito boa, né? Uma coisa só que eu quero ressaltar é que ainda não corrigiram o que fizeram com o Sam. Ele ainda não é Sam o Matador. Até onde eu saiba, não sei o que eles vão aprontar na série, mas daqui pra frente eles não encontram nenhum outro. Então vai ficar meio complicado eles consertarem isso. Outra cena legal é a Margaery com o Joffrey. Ficou explícito o que a Margaery tá aprontando, né? A Cersei sacou no outro capítulo já o que estava rolando. A cena que ela sai e mostra o Joffrey lá fora como rei é muito legal, que primeiro todo mundo grita o nome dela e não o do Joffrey. Ainda vai dar muita história isso. Outra coisa muito legal nesse episódio foi ver o desenvolvimento do relacionamento entre a Brienne e o Jaime. Esse é o momento onde os personagens começam a passar por um arco de mudança, um arco para melhor. Você vê que o relacionamento que existia entre ela como escolta dele, ele como preso, já mudou completamente, ele já está começando a ajudar ela, mesmo sem entender o porquê. Isso já é o preâmbulo para uma cena bem interessante que vem aí. Um ponto legal foi que deixaram bem claro que o Jaime nunca perdeu na vida, ele sempre ganhou tudo, né? Por ser um Lannister, tudo sempre veio muito fácil. Não que ele não seja um bom guerreiro, ele é um dos melhores guerreiros de Westeros, mas a partir do momento que ele perdeu a mão dele, ele acha que perdeu tudo e a Brienne dá um esporro nele falando que ele é um filhinho de papai. Uma última coisa, uma cena que eu achei que ficou legal, o Tyrion Lannister falando com a Cersei lá de novo querendo o poder, coisa que todo mundo sabe que ela quer, inclusive o pai dela, e o que ele fala pra ela é o que todo mundo sabe. Ela se acha esperta demais, mas não tanto quanto ela acha que é. E é por isso que ele não valoriza ela como ela queria. Ficou bem legal. Legal, vamos já emendar para os pontos negativos. A gente tem que confessar que esse foi um episódio difícil de achar ponto negativo. Ele foi, acho que entre os 3 melhores da série até aqui. Manda ver, Cal. Eu acho que a cena que tem o Brandon com o Jojen Reed podia ser trocada por algo entre o Jon e os Selvagens, porque no último episódio, Mance Rayder fala que vai tocar fogo na muralha e a gente não teve mais nada sobre isso. Talvez pudesse ter uma troca. Legal. Vamos ver também algumas diferenças entre a série e o livro. A primeira é uma diferença bem pequena. A cena quando os Tyrell oferecem para Sansa o casamento entre as duas famílias. Na série eles usaram o Loras e no livro era, na verdade, o Garlan, o herdeiro da família Tyrell, que é irmão do Loras. Faz todo sentido essa troca, é só bom ressaltar essa mudança, mas ela faz sentido porque em vez de introduzir um nome diferente, que agrega bem pouco, na verdade se reforça o uso do personagem do Loras. E combina também porque a gente sabe que a Sansa tem uma queda por ele. Uma outra diferença é na cena da morte do comandante lá dos Patrulheiros da Noite. É que no livro são as mulheres do Craster que salvam o Sam, tiram o Sam e a Goiva de lá. Na série não, o Sam que teve essa atitude por ele mesmo e acabou salvando ela.
Uma cena que ficou diferente, ficou espetacular, é quando o Varys conta para o Tyrion a história de como ele foi castrado. Ela é uma continuação de uma cena que começou na segunda temporada. A história que ele conta ficou idêntica à do livro, porém com uma grande surpresa no final aí da série, que ele abre um baú e revela nada mais, nada menos do que o feiticeiro que operou ele, estava ali preso esse tempo todo. Esse tipo de coisa é muito legal porque ele mantém até mesmo nós que já lemos os livros tomando umas boas surpresas aí, tendo umas surpresas agradáveis durante a série. E a última mudança que teve, e ficou fenomenal eu acho, foi quando na fuga do Tyrion com o Ramsay, que o Ramsay começa a questionar ele sobre os Starks. Ele diz que ele nunca poderia ser um Stark, entra num looping de pensamentos, e num desses pensamentos ele fala algo que no livro ele nunca fala isso abertamente. Lá no livro 5 tem uma conversa sobre os Starks com ele, mas aqui ele deixa bem claro que o pai dele, o verdadeiro pai dele, foi decapitado em King's Landing, em Porto Real, ou seja, Ned Stark. Ficou bem legal isso, do Theon Greyjoy admitindo que o Ned Stark foi muito mais pai dele do que o próprio Balon Greyjoy. Valeu! Um abraço.